Fala, doutores e doutoras, começando mais um Medcast. Dessa vez, o nosso convidado é o Rogério Magalhães. Mais de 14 anos de experiência atuando com médicos. Com certeza ele vai ter bastante expertise para passar para a gente, bastante detalhes que você, doutor e doutora, pode melhorar dentro da sua clínica médica. Bom, fala um pouquinho, Rogério, do Medgest. Eu lembro que eu acompanho ele desde a época da pandemia, um pouquinho depois, eu acho que dentro da pandemia, ou pouco depois da pandemia, que ele surgiu, não foi? Um pouco depois, assim, como eu já fazia muita mentoria para médicos individuais, então, assim, a gente tinha que ter alguma opção de tentar escalar o negócio e tentar, né, minha capacidade produtiva do 1 a 1, ela tem um limite. E quando a gente criou o MedJust, pegando todas as ferramentas que eu já fazia na mentoria, que já tinha uma metodologia bem implementada, já testada e tudo, eu já fazia isso desde 2007, a mentoria business com médicos e com outros executivos da área da saúde. A gente criou o MedGest 2021, final de 2021, ali um pouco saindo já da pandemia, né? 2020, 2021 ali, pandemia. E a gente fez a primeira edição em Fortaleza. A primeira edição nós fizemos com 8 médicos somente. E aquela edição foi muito desafiadora, né? Porque ali 8 médicos, a gente teve Sim, uma entrega muito bacana, 3 dias, mas a gente teve prejuízo no evento. sim. Mesmo assim, eu não desisti. Fizemos a segunda edição também em Fortaleza, já fui para 16 médicos. E aí, na terceira edição, eu já convidei 3 médicos para serem meus sócios, que eram 3 cases de sucesso que eu tinha muito forte como mentorado. Sim, É um médico de Fortaleza, o doutor Tiago Alcântara, que é cirurgião plástico, e 2 médicos de São Paulo, que é a doutora Érica Mantelli e o doutor Domingos Mantelli, que eram meus mentorados, passaram a ser meus sócios no Medgest, e nós hoje compomos um grupo de 4 sócios que lideram o Medgest. E aí o Medgest, na terceira edição, já veio para São Paulo, e hoje, na 8ª edição, agora esse ano, em junho, nós vamos já para 250 médicos. Então, a gente sai de 8 para 250, em menos, praticamente em 3 anos e meio, né? Na 8ª edição. E se tornou, realmente, o maior programa de imersão em gestão para médicos do Brasil. Hoje, talvez o mais antigo, apesar de ter apenas 3 anos e meio, sim, isso. Mas desde 2007 eu já fazia mentoria e 2014 praticamente eu nichei só o mercado médico. entendi. Então, né, eu já tinha um certo know-how aí Sim. para trabalhar em médico. Vamos voltar um pouquinho antes do Medgest. Depois eu quero aprofundar mais do que o Medgest entrega para o médico, para você, doutor e doutora, que está vendo esse conteúdo aqui e está interessado em ter uma imersão de verdade com quem faz na realidade ali clínicas médicas. A gente sabe que no mercado, o Rogério sabe melhor do que eu, que tem o vendedor de sonho, né? O cara que fala, 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 mas nunca fez, né? Acredito que o Rogério, e pelo jeito que ele fala, ele tem propriedade para falar sobre esse assunto. Antes desse Medgest, Rogério, como que era a situação das clínicas médicas? Como que funcionava a interação com você? Acredito que foi logo depois que você saiu da indústria, né? É o seguinte, eu tinha uma equipe, né? Eu trabalhei 20 anos na indústria, Schering Plough, Sanofi Aventis, depois Grupo Celésio. Eu Tá. tinha uma equipe comercial que visitava o varejo e eu tinha uma equipe comercial que visitava as clínicas do Brasil todo, que são os famosos propagandistas. Então a gente tinha essas 2 equipes, né? Então a gente ia eu já era gerente nacional, né? Já era GNV na indústria, na multinacional. Então eu já acompanhava essas 2 equipes, mas logicamente comecei de baixo e conhecia muito bem a operação dessas clínicas e consultórios. E a gente via, né? A gente do lado de cá, como indústria farmacêutica, a gente via a dificuldade do médico. O nosso interesse lá maior sempre foi de propagar o produto para o médico, né? Porque o médico ali, entre aspas, ele é o vendedor do produto, ele é quem atende o paciente. Sim. Então, além da parte comercial, a gente via problema de atendimento, secretária, estrutura, o médico totalmente desorganizado, ultrapassado. Então, a gente via toda aquela dor do médico. Mas, geralmente, Bruno, o que é que acontecia? Por mais que a indústria quisesse ajudar o médico nessa parte da gestão, Sim. o médico sempre ficava com o pé atrás, porque assim, queira ou não queira, ele não quer ficar amarrado à indústria farmacêutica que vai também cobrar o resultado. Então Sim. ele diz, puxa, se eu aceitar assim, a ajuda da indústria, a indústria vai querer também que eu dê prioridade aos produtos dela. Isso era normal, né? Algo normal. Então o médico também não aceitava e a gente não entrava muito nessa parte de gestão, sabendo que se o médico quebrasse, era ruim para a indústria, porque ia ser um médico a menos, tá? Ia ser
assim, entre aspas, um ponto de venda a menos que aquela clínica que atende o consumidor final. E aí eu passei a ver que esse problema que o varejo tinha e que o médico tinha, que são as duas pontas de lança, né? Porque a indústria fabrica, o médico prescreve e o varejo vende. Então, o ciclo é isso aqui. Eu vi que um dos pontos de lança, que é o meio de campo, que era o médico, um dos principais fatores, o principal play do mercado, tinha essa dor muito forte. Puxa, eu tenho 6 formações, 6 especializações, gestão multinacional, já trabalhei, né, muito com esses processos de grandes empresas, né? E eu, puxa, por que que eu não posso ajudar o médico nessa parte? Só que tinha um conflito de interesse, não posso ajudar o médico fazendo a mentoria para ele se eu estava do outro lado do negócio. Então eu tinha ali uma regra de compliance. Quando eu peço demissão e eu já fazia mentoria desde 2007, já era formado, né, em vários programas de mentoria, já tinha essa formação de mentorar grandes empresários e era da área da saúde, eu passo a focar no médico e passo a mostrar para ele que agora eu, com a RMA Educação, eu posso ser o mentor dele de negócios e ver aquilo ali, né, atendimento mal feito, ver que o médico estava perdendo dinheiro, literalmente deixando dinheiro na mesa, vendo que ele não sabia fazer conta, não sabe precificar, ele não sabe como ele aumenta o ticket médio, ele não sabe como criar um produto, de uma esteira de produtos. Então, tudo isso, eu mostrei para o médico que ele estava sentado na cadeira de médico, porém com mentalidade totalmente ainda de apenas ali de um operário, não de um empresário, tá? Então, foi aí que o médico começou a virar a chave, o nosso trabalho começou a crescer, começamos a crescer, vieram o Medgest, veio a mentoria 360, veio o método GM, vieram outros produtos e serviços para a classe médica, né? E a gente passou a ter aí mais de 600 médicos, 700 médicos por ano sendo mentorados por nós e ter assim, resultados realmente expressivos. Eu acompanhei hoje nos seus stories, né? Acredito que você estava dentro de uma clínica fazendo já essa parte de mentoria, né? Tinha um pessoal da clínica ali que você acredita que você estava fazendo essa prestação de mentoria ali junto com eles. Como que funciona? Você entra na clínica, 360 também, porque você envolve todo mundo da clínica, não só o médico. Como que funciona essa mentoria? Eu estou médico agora, eu sou um médico, vi aqui um corte do Rogério Magalhães. Cara, me interessei, minha clínica tá ruim aqui, eu quero uma pessoa que me oriente a fazer certo. Como que é esse passo a passo para ele começar a fazer uma mentoria junto ao Rogério Magalhães? Boa pergunta, por isso. Fala, doutores e doutoras, espero realmente que você esteja gostando desse conteúdo. Ele é feito com muito carinho, tá? Agora, se dentro da sua empresa você está sentindo que o seu contador não é especialista em clínicas médicas e CNPJs médicos e você está perdendo dinheiro pagando mais imposto do que deveria, te trago essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo, conversa com a nossa equipe de especialistas e torne a sua empresa muito mais lucrativa. Tenha um contador especializado em clínicas médicas e CNPJs médicos. Eu sou Bruno Nascimento, sócio da JMed e estou aqui para te ajudar nessa etapa. A minha mentoria individual ela é 360 graus. Lógico que o Medgest é uma imersão de 3 dias, depois eu falo um pouco sobre o Medgest, mas o pontapé inicial geralmente é o Medgest, depois quando o médico está no nível de consciência maior, ele vem para a mentoria. A mentoria 360, ela envolve comercial, marketing, financeiro, processos. Eu faço todo um raio-x do estado atual do médico, quais são os gaps que ele tem, quais são as dificuldades, aonde ele está e aonde ele quer chegar. E daí, depois que a gente faz esse raio-x do negócio, a gente passa a implementar passo a passo. Ontem, esse exemplo que você viu aí ontem, eu estava em Pouso Alegre, Minas Gerais, era um ginecologista, Sim. doutora Marcela. Atende o Brasil inteiro, então? Você atende o Brasil inteiro, médico do Brasil inteiro. Onde for a clínica, você está lá. Brasil inteiro. No caso, visita que a gente faz, a última visita, que é o treinamento da equipe toda, o treinamento comercial, validando os processos que já foram implementados, validando as estratégias. No caso ali, ela já estava na última sessão e eu estava fazendo a visita presencial e o treinamento com o time todo, time comercial, time administrativo, time financeiro, os médicos, sócio, enfim. Ela estava no final do processo e agora já está entrando no outro processo. Sim. Ela, durante 4 meses, ela aumentou 6 vezes o faturamento dela. 6 vezes. Saiu de uma rentabilidade de 42% para uma rentabilidade de quase 63%. Então, para você ter uma ideia, em um mês, ela conseguiu rentabilizar de forma líquida, mais de R$ 670 mil. Em um mês.
Então, assim, a minha mentoria se pagou quase 7 vezes em um mês, só 4 meses. Ela agora está entrando num processo que é o processo de consultoria de um ano. Ela fez a mentoria individual, agora vai fazer o processo com o meu time, que é um acompanhamento de um ano. Sim. Então, assim, vários cases, né? Ginecologista, a gente tem aí cirurgião plástico, tem aí dermato, enfim, otorrino. São várias, todas as especialidades que você mais dá. Ortopedista, pediatra. Mas então a gente faz essa visão, Bruno, de tudo que o médico tá tendo dificuldade. Hoje mesmo eu comecei a mentoria com a médica, se não me engano, ela é da Bahia. Ela tem projetos de mentoria, ela tem projetos de fellow, ela tem franquias, ela tem a clínica dela. Então, ela tem muito negócio na mesa que eu vou organizar as ideias dela. Sim. Eu vou organizar, olha, o que é que vale a pena você colocar energia, o que é que não vale a pena, quais são os gaps. Ontem, sábado, aqui em São Paulo, estava com o vascular de Manaus, e ele falou assim, Rogério, essa primeira sessão organizou as minhas ideias que eu não tinha noção para onde é que eu ia. Sim. Organizou meu mindset. Então agora eu vejo o que é que eu tenho que fazer. Eu faço sempre a matriz de projetos, o que é ouro, o que é furado, o que é dinheiro na mesa, o que é projeto de médio e longo prazo. É isso que a gente faz, né? Lógico, a gente tem know-how, temos formação, temos vivência de consultório, vivência com o médico, que a gente sabia a vida do médico, né? Até porque eu participei de centenas, milhares de congressos médicos, né? De congressos que a gente conhecia o comportamento do médico, a gente sabia qual a necessidade, que a gente era um player importante para o médico, a indústria. E daí, a gente hoje consegue, de verdade, hoje nenhum médico da nossa mentoria, nenhum cresce abaixo de 25%. Nenhum médico hoje cresce abaixo de 25% no negócio dele. Ou seja, a cada 2, 3 anos aí, o médico está, no mínimo, dobrando o tamanho do negócio dele. Rogério, você comentou 4 pilares principais aqui. Posso te propor um desafio? E até uma curiosidade que eu tenho. Você falou sobre o comercial, marketing, financeiro e processos. Para cada um deles, quais são os principais cases que você vê, as principais análises que você faz que é comum o erro? Então, para o comercial, o que é comum você verificar que o médico está fazendo errado e qual a solução que você dá? Depois a gente entra no marketing, depois no financeiro, depois em processo. Pode ser? Boa. Bora lá. Não tem problema? Tá bom, então vamos começar pelo comercial. O que é clássico você vê que o médico erra e qual que é a solução que você dá na mesa para ele? E talvez um dos principais problemas, tá? Ele não tem equipe comercial, ele quer contratar secretária e não vendedora, tá? Então, assim, eu digo muito claro, doutor, o senhor aqui, o senhor é empresário, o senhor vende serviço. Então, como é que você vai ter uma pessoa aqui na sua clínica que vai estar tratando o seu paciente, só recebendo o paciente, só atendendo telefone, bom dia, boa tarde, não é R$ 600 minha consulta, se ou não, isso aí está errado. Uma coisa que ele tem que fazer, ele tem que ter uma equipe comercial bem estruturada, ele tem que ter uma secretária, uma recepcionista, que vai fazer o acolhimento do paciente, vai receber, vai oferecer o cardápio, vai dar o bom dia, vai dar o boa tarde, vai levar o paciente até a sala, vai avisar para o doutor que o paciente chegou. Então, acolhimento, isso é uma coisa. Ele tem que ter um comercial 1. Rogério, o que é o comercial 1? Uma pessoa que vai ser focada em fechar a consulta dele. É quem fica aqui no WhatsApp, tá? Quem fica aqui no WhatsApp, no CRM. Para quem não sabe, o CRM não tem nada a ver com o médico. O CRM é um processo de gerenciamento de clientes. Às vezes o médico, quando eu falo CRM, ele pensa que é o CRM dele, né? Ele fica gelado. Ele fala, não, mas já tem o CRM. Não, doutor, não é CRM, não, é o outro gerenciamento de cliente, tá? Aí ele tem que ter um comercial 1, que é a pessoa que, para mim, é o mais importante da cadeia, porque é quem coloca o paciente para dentro. Sim. É quem vende a consulta. Então, comercial 1, recepcionista, aí você vai ter ali uma copeira para fazer ali o trâmite, você vai ter ali talvez uma pessoa, se for o caso, às vezes tem um manobrista, alguma coisa assim. Agora, num comercial, tem que ter o comercial 2. Rogério, o que é o comercial 2? Saiu ali da consulta do doutor, saiu do consultório, ele vai fechar um protocolo, ele vai fechar uma cirurgia, ele vai fechar um procedimento, um tratamento, então ele vai para a sala de negociação, o doutor vai deixar o cliente na sala de negociação, e ali o paciente vai negociar o tratamento dele em forma de pagamento. Isso aí é uma equipe comercial bem estruturada, certo? Okay. Tem a pessoa que recepciona, tem a pessoa que organiza e depois vai ter a pessoa que cobra. É basicamente isso. Tem a pessoa que recepciona, tem a pessoa que coloca o paciente para dentro que vende a consulta, tem um doutor que vende, que ali indica,
que a pessoa que passa o cartão. Tá bom. Tá. Legal. Agora, falando em marketing, quais são os erros clássicos que você vê e qual a solução que você consegue trazer para esse médico? Marketing é rede social, que é Instagram. Ele, não, eu tenho marketing, tem uma pessoa que faz as minhas postagens. Doutor, isso não é marketing. Isso não é marketing. Isso é uma pessoa que trabalha a sua rede social, né, chamada ali de social media, ou que o senhor tem que ter um social media, o senhor tem que ter um design, o senhor tem que ter um videomake, o senhor tem que ter um gestor de tráfego, o senhor tem que ter um estrategista de conteúdo. Isso é o marketing. Isso é você estruturar o seu processo de marketing, você montar a sua equipe. Isso é o senhor começar a montar estratégias onde você vai desenvolver os canais de vendas através do marketing. Vamos desenvolver o canal de vendas tráfego, marketing. Vamos desenvolver o canal de vendas em relação à indicação de pacientes, CRM, marketing vai estar envolvido. Vamos desenvolver o canal de vendas eventos, marketing. Vamos desenvolver o canal de vendas parcerias estratégicas, collabs, marketing. E aí vai entrar o meu social media, entra o meu videomake, entra a minha campanha de tráfego, entra o meu gestor de conteúdo. Então, o marketing tem que estar envolvido com a estratégia, tem que estar envolvido com a persona, né, com o ICP, a persona do cliente ideal, do perfil do cliente ideal, tem que estar envolvido com a comunicação com o doutor. Aí o doutor começa a entender que ele não tem um departamento de marketing, que ele tem uma meninazinha lá que faz as postagens dele que não dá em nada. Então ele pensa que é isso. Então, isso aí é o grande erro do médico, ele não saber que ele tem uma empresa na mão, que ele precisa de um departamento de marketing. Sim. Muito bem. Parte financeira, você comentou aqui que é um dos pilares que analisa também, que é confusão, pessoa jurídica, pessoa física, o que você entende ali? Exatamente. Confusão, não sabe pessoa jurídica, não sabe quanto é que ganha a pessoa física, não tem prolabore, não sabe a rentabilidade que ele tem em cada procedimento, em cada serviço, não tem índice de liquidez, não tem, por exemplo, não sabe o que é ticket médio, não sabe que o objetivo é ele trabalhar menos e ganhar mais, não sabe o que é DRE, apesar de ser, né, eu sou formador de formação, eu tenho um bacharelado em ciências contábeis, não sou contador, mas entendo, né? Somos amigos de profissão. Formado em ciências contábeis, sou pós-graduado em administração, sou pós-graduado em marketing pela GV, em administração pela FRJ, sou pós-graduado na Universidade de Nabel, nos Estados Unidos, pós-graduado na Universidade de La Verne, na Flórida, enfim. Tenho muitas formações em gestão, marketing e finanças. E aí eu falo, doutor, me arranja a sua DRE de cada mês. Rogério, não sei o que é isso. Peça o seu contador, nunca pedi. Um erro clássico, clássico. O médico nunca pediu um demonstrativo do resultado do exercício do mês que passou. Rogério, nunca pedi porque eu não sabia o que era. Aí quando pede para o contador disse assim, doutor, eu nunca dei porque o senhor nunca pediu. Errado, o contador tem que dar. Faz parte do serviço dele. Doutor, não é porque o senhor não me passa os custos que o senhor tem. O senhor não me passa o custo de insumo, os custos de material de limpeza, de folha, então eu não consigo fazer um DRE realmente confiável, né? Aí, quando o médico começa a pedir isso, eu disse, olha, doutor, então veja só. Ontem mesmo eu estava com a nutróloga e ela dizendo assim, não, eu estou vendendo a minha vitamina D por R$ 170. Eu disse, doutor, está tendo prejuízo. Não, mas eu compro por 21. Olha só, esse é um exemplo clássico e real de ontem. Mas eu compro por 21 e vendo por 170. Eu estou cobrando aí quase 8 vezes. Eu disse, doutora, a senhora está cobrando quase 8 vezes do valor que a senhora compra. Porém, está lhe dando um prejuízo. Quer que eu lhe prove? Abra aqui a minha ferramenta. Doutora, compra por R$20,80. Quanto é que é o custo dos insumos que a senhora usa? Aí era barato, 607, né? Era barato, que aí é falando de luva, falando de gás, falando de seringa e tal. Aí qual é o custo da sala? Não sabe calcular. O custo da sala que ela usa para fazer o procedimento? Não sabe calcular. Qual o custo do funcionário que faz a aplicação? Não sabe calcular. Tem que colocar no custo do produto. Tá? Qual é o custo de imposto que a senhora paga em cima do preço de venda, dos 140? Não sabe calcular. Qual o custo da maquineta, já que a senhora vende até 10 vezes? Não colocou isso na precificação. Qual a margem de lucratividade que a senhora quer ganhar? Não colocou isso. No final das contas, estava dando R$6, estava dando menos de 6%
de lucratividade, quase um prejuízo, tá? Onde, no mínimo, teria que ter ali entre 40% a 60% de margem de lucro. E aí sim, o que é que o médico faz um erro financeiro? Ele vai começar um consultório ou então um serviço, ele liga, Bruno, para 2, 3 médicos perto, pergunta o preço e faz um cálculo. E pronto, ele vai ser aquele preço. Sim, Isso é totalmente errado. sim. O colega pode estar precificando errado, tendo prejuízo, vai ter prejuízo Boa, também. por exemplo. Sim. Rogério, eu posso estender essa pergunta com relação ao custo-hora do médico, porque acho que é uma dúvida bem comum deles, né? Você conseguiria dar uma dica para esse médico que está vendo o vídeo agora, como que ele pode iniciar a fazer esse custo, não digo nem a custo da precificação da hora dele, mas assim, como é que ele consegue organizar para começar a saber quanto seria efetivamente o preço hora dele ali, para ele colocar na precificação dos produtos que ele for vender ou do serviço que ele for executar, me estendendo aqui nesse item. Por exemplo, se ele pega o custo total dele, ele pega o custo de aluguel, custo de funcionário, custo de água, luz, telefone, alguns variáveis, alguns fixos, né? Custo de folha, custo jurídico, custo contábil, ele pega todos os custos fixos e variáveis. Aí ele tem ali, por exemplo, aluguel, condomínio, ele tem ali em torno de, para uma clínica pequena, isso aí eu estou falando em torno de R$ 40.000, para uma clínica pequena. Quando ele pega que ele atende ali em torno de 8 horas por dia, vezes 22 dias, eu estou falando de 176 horas. Ok. Se ele pega R$ 40.000 dividido por 176, ele está com custo hora de R$ 227. Já começa por aí, né? Já começa por aí. Como é que ele vai cobrar R$ 300 de consulta para ganhar R$ 70? Exatamente. Simples assim, hein? Doutor, acho que você foi um dos profissionais que... O doutor, eu falei que ia te chamar de doutor? Rogério, acho que você foi um dos profissionais que explicou mais fácil esse custo hora pro médico até agora, de todos os entrevistados. Cara, é simples, porque assim, o cara, se ele quer ganhar um lucro de X mil reais, ele começa a partir daí. Para ainda, se eu tenho o meu ponto de equilíbrio com 227, então a partir do momento que eu vou cobrar 500 menos 227, eu tenho 273 de custo, fora que eu não coloquei imposto e tal, vou colocar de forma bruta mais simples. R$ 273 de lucro. Se eu quero ganhar R$ 30.000 de lucro, dividido por 273, eu tenho que ter 109 consultas. Começa a inverter o processo agora. Exato. Eu começo a saber de quanto é que eu tenho que partir para eu ter esse lucro de R$ 30.000. Então, se eu preciso de 109 consultas, dividido por 22, eu preciso de 5 consultas por dia, particular a R$ 500. Então, daí, eu começo a ver, puxa, como é que eu vou agora desenvolver do meu marketing, no meu comercial, meu funil de vendas para captar esse paciente de 5 a 6 pacientes para ganhar esse valor. Lembrando que o valor, logicamente, que vai aumentar outros custos também, Sim. com o passar do tempo. E aí eu vou ter custo de tráfego, eu vou ter alguns custos variáveis que não está naquele custo ali mínimo, que eu já começo devendo aqui R$ 30.000. Eu já começo devendo R$ 30.000. Então, eu tenho que ter no mínimo ali X pacientes para chegar naquele número ali. E aí ele pode adicionar, né, nesse cálculo que ele está fazendo, a primeira linha já vai ser esse custo locação, né, que seria o aluguel dele, a hora dele, e ele já vai adicionando o custo da folha de pagamento da funcionária, o material de consumo, e aí ele vai saber o custo hora total. Ele começa. Fala, doutores e doutoras, espero realmente que você esteja gostando desse conteúdo. Ele é feito com muito carinho, tá? Agora, se dentro da sua empresa você está sentindo que o seu contador não é especialista em clínicas médicas e CNPJs médicos e você está perdendo dinheiro pagando mais imposto do que deveria, te trago essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo, conversa com a nossa equipe de especialistas e torne a sua empresa muito mais lucrativa. Tenha um contador especializado em clínicas médicas e CNPJs médicos. Eu sou Bruno Nascimento, sócio da JMed, e estou aqui para te ajudar nessa etapa. Ele abre a clínica, se ele abre a chave, Bruno, devendo 40 mil. Exato. Energia elétrica? Devendo 40 mil. Minha hora trabalhada não pode ser menos que R$ 227. Isso, se for full, eu estou falando R$ 227, eu atendendo 8 horas vezes 22. Exato. Porque se eu atendo 8 horas vezes 22, se eu atendo só 4 horas, porque minha agenda não está lotada, esse 227, ele vai para 454, ele dobra. Tá? Porque eu sou 30% da capacidade produtiva. Então não pode ser mais nem R$ 500 a minha consulta. Porque se for 500 atendendo só 4 pacientes, eu estou só empatando o jogo. Exato. Entendeu? Então até isso ele não sabe fazer.
Porque quando ele vai precificar ou a consulta, ou um serviço, ou um produto, ele está precificando como se estivesse full, como se estivesse atendendo ali, a sala estivesse sendo utilizada 100%. Mas se a sala não tá sendo utilizada 100%, o custo aumenta. Se a sala só está utilizada 50%, aumenta, 75% aumenta, 25% aumenta, e aí você vai vendo se o ponto de equilíbrio. Outra coisa, um erro clássico. O médico não pede para sua contabilidade isso. O contador, eu sei que eu sou contador de formação, e eu sei até calcular. Eu quero o meu ponto de equilíbrio. Doutor, o que é ponto de equilíbrio? É aquilo que você tem que faturar só para empatar, só para não ter prejuízo. A partir dali é que você começa a ter lucro. Então, assim, se o meu ponto de equilíbrio aqui é 30 mil fixo, porém tem que ser um pouquinho mais bruto porque tem os impostos, para cair para 30 mil líquido eu pagar primeiro a minha despesa, eu começo a entender que o jogo, o game é outro, entendeu? Então, muitos médicos, hoje você deve conhecer muitos médicos, eu sei disso, o nível de endividamento do médico é enorme. Exato. Entendeu? Porque ele não faz esse cálculo. Então ele deve carro, ele deve casa, ele deve tudo. Ele compra viagem nada. E o que é que acontece? Porque ele não tem mentalidade de empresário. Ele precisa de alguém para ajudar ele. Ele precisa de alguém para mostrar para ele isso. Para mostrar para ele onde é que ele está pecando, onde é que ele está perdendo dinheiro, onde é que ele está deixando dinheiro na mesa. E se ele não souber disso, ele vai viver escravo da profissão. E como pesquisas mostram, 75% dos médicos hoje estão infelizes com a profissão. Sim. Porque acha que trabalha muito e ganha pouco. Mas não é que ele trabalha muito e ganha pouco, é que ele trabalha errado. Entendi. Muito bom. Partindo para o nosso quarto e último pilar aqui que você colocou, que são processos. O que você verifica dentro das clínicas que elas fazem errado e como que a gente pode trazer melhoras ali para ela? Existem dois tipos de processos. O médico pode perguntar o seguinte: não, os processos operacionais padrões eu tenho, que são os famosos POPs, né? Desliga o aparelho, liga o computador, desliga a clínica, faz isso aqui. Ali são os POPs, né? Cada departamento tem que ter um POP. Eu chego no departamento de exames, eu tenho um POP, como é que eu ligo? Isso aí são os POPs tradicionais, que a clínica tem que ter. Mas quando eu falo processo comercial, estratégico, que ele não tem, é o seguinte: ele não tem um processo de atendimento padrão, ele não tem um script de atendimento por telefone nem pelo WhatsApp, ele não tem um processo de pós-venda, ele não tem um processo de uma jornada do paciente, que é um processo desde que o paciente entra em contato no WhatsApp até o paciente sair, ele não tem esse processo da jornada, ele não tem um processo de CRM, ele não tem um processo de como ele deve vender o serviço dele na hora da consulta. Então, sim, todos esses processos comerciais, jornada, experiência, todos esses processos que devem existir, esses scripts, ele não tem. Que é o fundamental. Porque se você entra gente, sai gente, ele não tem um onboard, ele não tem um processo de onboard quando o colaborador entra novo, para dizer como é que é a cultura dele. Ele não tem um playbook para mostrar para um paciente ou para um colaborador todos os serviços que ele faz na clínica. Então, esses processos que são extremamente estratégicos, que eu estou falando de processos não só comerciais, marketing, experiência, como também operacionais, se ele não tiver, ele vai ficar cada vez mais preso à operação dele. Cada vez vai centralizar tudo nele. E ele não sabe, Bruno, o que é que está acontecendo. O pau tá comendo lá fora e ele está preso dentro do consultório, atendendo. E lá fora, o pessoal atendendo mal, telefone tocando não sendo atendido, o WhatsApp acumulando o WhatsApp. Para você ter uma ideia, tem um WhatsApp que a pessoa passa 1 hora para responder. E a pesquisa mostra que após 5 minutos, no minuto 6, você cai 80% de chance de conversão de uma consulta. Então, eu falo assim: doutor, a minha mentoria é X, certo? Antes de eu falar valor, né? Porque eu não falo preço, eu falo valor. Eu disse: doutor, o senhor tem quanto é a sua consulta? Ele, R$ 600. O senhor tem procedimento, protocolo, tem serviço? Tenho. Quanto é o menor protocolo, serviço ou tratamento de acompanhamento que o senhor tem? Rogério, em torno de R$ 1.400. Então, o seu ticket médio é para ser R$ 2.000, né? Porque é o que o consumidor, o cliente paga na consulta mais algum serviço. Rogério, eu acabei de mostrar para o senhor que o senhor está perdendo, doutor, 3 pacientes por dia pelo mau atendimento. O senhor concorda? Concordo. Olha só, o WhatsApp demorando, a pessoa liga, não tem informação, tal. 3 pacientes por dia, o senhor está perdendo.
Então, o senhor está perdendo aí, doutor, R$ 6.000 por dia. De chance de ter mais pacientes aqui dentro, concorda? Concordo. Doutor, R$ 6.000, estou fazendo aqui o cálculo, vezes 22 dias. O senhor está perdendo R$ 132.000, tá? Então, quanto vale a minha mentoria para um mês? R$ 132.000. Para 4 meses, e esse é 528, que é o dinheiro que eu vou botar no seu bolso. Só, doutor, que o senhor não vai pagar isso tudo. Você vai pagar X mil reais. Aí ele começa a entender. Sim. Porque ele não entende o poder que é uma médica minha sair de R$ 200.000 no interior do estado de 150 mil habitantes para faturar em um mês, 1.200.000. E se quiser, como ela me autorizou, se quiser eu compartilho tela aqui, eu mostro para vocês o resultado que ela me passou. Em 200 mil para 1.178.000 em um mês de diferença. Lógico, um ano de aprendizado, de processo, implementações, e após um ano, ela sai do patamar de 200 para 1.178 com uma liquidez de 67% de faturamento de rentabilidade, de faturamento de rentabilidade. Ô, Rogério, uma dúvida que eu tenho, mais minha, assim, não é uma dúvida de mercado. A gente matou aqui os 4 pilares, com certeza o pessoal já entendeu bastante, mas uma dúvida mais minha, assim, que eu tenho é com relação à estrutura de clínica e captação de clientes. Você, acredito que você já rodou bastante pelo Brasil inteiro, existe uma diferença muito grande de clínicas que são localizadas em grandes capitais para clínicas que são localizadas mais no interior, na questão de captação e potencial de clientes? Ou você acha que isso não existe? Depende do médico, depende do que ele vai fazer, ele pode captar o mesmo volume de clientes, seja numa capital, seja numa clínica no interior do estado, por exemplo? Mas, Bruno, essa pergunta aí é muito boa mesmo. Vou te falar por quê. Eu sempre tive essa dúvida, estou sendo bem sincero. O médico, ele é expert em dar desculpa quando ele não tem resultado, certo? Ele é MBA, ele é pós-graduado em dar desculpa. Porque assim, quando eu falo assim, doutor, eu vou mostrar uma especialidade sua, em São Paulo, qual o resultado que ele tem em São Paulo? Ah, Rogério, mas ele está em São Paulo, 30 milhões de habitantes, mercado grande. Aí eu falo assim, doutor, tá bom. Então eu vou mostrar aqui uma pessoa que trabalha em Fortaleza, com a nutrologia. Ah, Rogério, mas é estética. Aí é muito fácil, tá? Eu não trabalho com estética. Tá bom, doutor. Então, eu vou mostrar para o senhor um médico que trabalha em Juazeiro do Norte, interior do estado de Ceará, em uma cidade com PIB baixíssimo, já que está no estado pobre, que trabalha no interior e que trabalha com doença, que é um ortopedista que só trabalha com dor, tá? E que fatura acima de 6 dígitos. Vai faturar acima de 7 dígitos, vai faturar quase 3,5 milhões no ano. Ortopedista. Ah, Rogério, mas ele está sozinho no mercado. Doutor, então escolha. Exato. Olha, se o senhor quer um exemplo de cidade pequena, cidade grande, um médico que trabalha com doença, um médico que trabalha com estética, um médico que trabalha numa cidade que não tem dinheiro, que trabalha numa cidade que tenha um PIB alto, o senhor escolhe. Porque o que o senhor escolher, eu tenho um médico lá em Ariquemes, que é interior de Rondônia, vizinho a Porto Velho, que é cirurgião plástico, que fatura mais de 700 mil reais por mês, tá? Como eu tenho um médico em São Paulo, que não fatura 150. E aí? Então, assim, não adianta o médico falar de localidade, especialidade, depende da visão dele, do trabalho dele como empreendedor e dele como um cara realmente que vai querer fazer acontecer. Porque eu tenho vários exemplos. Eu tenho de Ariquemes, eu tenho de Manaus, eu tenho de São Luís, São Paulo, Santo André, eu tenho de Itapema, eu tenho, sabe, lá de Pato Branco. Então, assim, eu tenho do sul, literalmente, do norte a sul do país. Em qualquer especialidade. Qualquer especialidade. Então, não existe isso. Não existe. O mercado, quem faz é o médico. O mercado, quem faz é o médico. A medicina, por exemplo, eu estava conversando com uma médica também de uma cidade pequenininha de Minas, é bem pequena, é vizinha a Pato de Minas, é menor do que Pato de Minas. Pato de Minas já é uma cidade pequena, tá? E assim, a médica, ela bem novinha, ela é médica nova de idade, e ela com faturamento que médicos lá em Fortaleza e nas grandes capitais, Salvador, não tem. Não tem. Então, assim, depende muito do médico, do posicionamento do médico. Porque toda região, toda cidade vai ter a população que tem um ticket médio mais alto.
que tem dinheiro, que são empresários, tem grana, tem ali realmente, não precisa sair dali para vir para São Paulo. E como vai ter a população mais pobre, mas também que vai pagar, porque se estiver precisando, vai pagar. Sim. Entendeu? Vai dar o jeito. Ô, Rogério, qual que dos seus cases de sucesso que você teve aí durante toda a sua jornada que você percebe que é similar? Ou seja, esse cara, ele fez a mesma coisa que outro médico e que deu certo. O que que você percebe que acaba se igualando, assim? Eles estão fazendo sempre essa mesma coisa e tá dando certo. Qual que é o segredo do sucesso pro cara disparar em 6 dígitos, 7 dígitos aí dentro de uma clínica médica que você percebe que é igual aí? Mudança de mindset. Quando ele veste a capa de vendedor, quando ele veste a capa de empresário, quando ele entende que ele tem que valorizar o serviço dele por hora trabalhada, que ele não, que ele é ético na forma de oferecer, ele vende aquilo que o paciente precisa, que o paciente é elegível. A gente fala muito isso, doutor. Quando eu falo vender, eu falo dois motivos, porque quanto mais o senhor vende, mais vidas e mais tratamentos e mais saúde o senhor vai impactar. Isso é a parte médica. Mas quando o senhor vende, pensando na empresa, no CNPJ, o senhor está aumentando a receita da sua empresa. Então, quando ele entende isso, que ele não está ali fazendo uma empurroterapia, pelo contrário, ontem mesmo eu falei sobre isso. Eu falei assim, doutor, quando eu entro aqui, para eu entrar aqui, para vir ser atendido pelo senhor, o que é que a sua equipe me vendeu? Aí ele pensou, disse assim, doutor, o que é que a gente fala muito aqui que tem que aumentar o número de quê? Aí ele falou assim, consulta. Eu disse, então a sua equipe me vendeu uma consulta. Concorda? Concordo. Então, o senhor é meu consultor médico. Concorda? Concordo. Então, eu vou fazer com o senhor que é uma consultoria. Concorda? Concordo. Então, numa consultoria, o senhor tem que falar tudo que eu preciso. Se eu vou fazer ou não, aí é responsabilidade minha e da sua equipe comercial. O bolso é meu, não é seu. Mas se eu paguei 600, 700, 1.000, 2.000, 3.000 reais por uma consulta, eu quero uma consultoria bem feita. Eu não quero ficar aqui vindo de 30 em 30 dias e cada vez que eu venho, o senhor me passou o tratamento que o senhor poderia ter passado da vez passada. Eu me senti quase que lesado. Eu tenho que pagar sempre a consulta para o doutor falar uma coisa de cada vez. Então, assim, quando ele vira essa chave, Bruno, que ele entende que ele pode oferecer tudo que o paciente precisa e tudo que ele tem no ecossistema dele, aí ele realmente passa a ser um médico com a cabeça de empresário e com a cabeça muito mais ampla e sabendo que ele está vendendo de forma ética o serviço dele. Rogério, a parte de convênio médico, acredito que muitas clínicas que você vai fazer a sua mentoria, você enfrenta essa questão, né? O cara já algumas vezes já é associado há muitos anos a um convênio médico, a gente sabe que o preço de repasse do convênio cada vez mais reduz. Tem alguma estratégia que ele pode seguir, não precisando se desfiliar do convênio e atender também no particular? Ou qual que é a sua posição em relação a isso? É um grande desafio, né? Eu pego muito médico nessa transição. Vários médicos eu pego nessa transição. Inclusive, talvez seja uma das maiores dores que ele vem me procurar. Isso, Rogério, eu preciso diminuir o convênio e preciso atender mais particular. Porque o convênio vai pagar ali líquido, nem essa conta ele faz, tá? Ele, mas o convênio me paga 100 reais. Não, doutor, não paga 100 reais. 100 reais ele paga de forma bruta. O senhor tem que descontar o imposto de renda da pessoa física, 27,5%. Então já cai para 70%. Tem que descontar aqui a taxa do convênio. Tem que descontar aqui a parte lá do associativismo e tal, enfim. Vai cair ali para 48 reais às vezes líquido. Aí ele começa a entender que ele está ganhando 50 reais por hora trabalhado, onde ele acabou de fazer aqui um custo que dá 227 num consultório simples. Está tendo prejuízo, tá? Então ele está tendo prejuízo. Ele está tendo um custo de hora de 227 para receber do convênio de 50 reais líquido. E essa conta ele não faz. A conta não fecha, por isso que ele vive no vermelho. Então, aí eu digo assim, doutor, o que é que acontece? Se o senhor quer se posicionar para particular, então, assim, tem que existir um posicionamento totalmente diferente, não só no marketing, como no atendimento, como na experiência do cliente, como na captação de pacientes. Porque, assim, se só atende 200 pacientes, convênio, e amanhã o senhor decide se desfiliar, se descredenciar, na verdade, para atender só particular, porque o senhor tem um bom serviço, o senhor tem know-how, o senhor tem posicionamento, o senhor consulta 500 reais, e se desses 200 pacientes, se não voltar nenhum, doutor, ele pergunta isso para mim, mas se não voltar nenhum depois de um mês? Ele me faz essa pergunta, doutor, então deixa eu lhe fazer outra pergunta, se nem voltar nenhum, esses 200 pacientes eram pacientes seus ou do convênio? Ele diz, já é do convênio. Então, sinal que nenhum paciente viu nenhuma diferenciação no senhor.
Nenhum paciente estava lhe procurando pelo convênio, não porque eu sou um bom médico. Então, o seu atendimento é ruim, seu resultado deve ser fraco, certo? E o senhor não causa nenhuma diferença, nenhuma transformação no paciente. Aí ele, não, Rogério, dos 200, vão voltar no mínimo 40. Eu sou, opa, então peraí ainda. 40 pacientes, se voltarem a R$ 500, eu estou falando que só de faturamento de consulta só vai para R$ 20 mil. Não é isso? Então, dos 200 que eu estava atendendo a R$ 50 líquido, eu estava dando só R$ 10 mil. Então, só aí, o senhor dobrou o faturamento em 2 vezes e diminuiu 80% do seu trabalho. Então, a conta é essa. E aí, ele escolhe o jogo que ele quer jogar. Ele escolhe o Brasil que ele quer brincar. Ele quer escolher o Brasil para atender 200 milhões de pacientes, ou ele quer para atender 2 mil. Ele escolhe o jogo dele. E nada contra quem atende plano de saúde e nada contra quem atende só particular. É o jogo que ele quer escolher. Exato. É a medicina que ele quer entregar. Ele quer entregar a medicina de 1 hora e meia de consulta, ou ele quer entregar uma medicina de 15 minutos de consulta, que não olhe para a casa do paciente. Aí cada um tem a sua consciência e a sua maneira de trabalhar. Fala, doutores e doutoras, espero realmente que você esteja gostando desse conteúdo. Ele é feito com muito carinho, tá? Agora, se dentro da sua empresa você está sentindo que o seu contador não é especialista em clínicas médicas e CNPJs médicos e você está perdendo dinheiro pagando mais imposto do que deveria, te trago essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo, conversa com a nossa equipe de especialistas e torne a sua empresa muito mais lucrativa. Tenha um contador especializado em clínicas médicas e CNPJs médicos. Eu sou Bruno Nascimento, sócio da JMed e estou aqui para te ajudar nessa etapa. Uma das grandes tendências que a gente vê, eu também conversando com muitos profissionais, é aquela mudança também de mindset do dono da clínica, de vez de vender apenas a consulta, né, ele vende um protocolo, ou seja, ele aumenta o LTV do cliente ali dentro da clínica dele. Como que o médico consegue implantar, vendo esse vídeo aqui, Rogério, como é que ele consegue implantar a mudança de pensamento que ele tinha, que ele fica matando um leão por dia ali para fazer uma consulta, para ele começar a aplicar essa questão de vender esse protocolo a longo prazo? Como é que ele tem que começar a iniciar nesse mundo? É justamente o que eu acabei de falar agora, né? Eu vou explicar aqui o que eu falei, mas vou dar um exemplo prático como é que ele pode criar isso. Ele, às vezes, está fazendo uma consulta de forma pontual. Ele está atendendo só. Quando ele faz uma consulta de forma, na origem da palavra, uma consultoria, ele vai pensar, puxa, como é que nessa consultoria eu vou deixar meu paciente aqui a médio e longo prazo? Eu posso dar exemplo de qualquer situação ou qualquer especialidade. Vamos pegar a especialidade que talvez você ache assim, não, isso aqui é impossível o cara criar um protocolo. Eu tenho essas dúvidas, porque algumas vezes eu acho que tem especialidades que não vai ter como fazer isso, eu não sei. Vamos dar um exemplo aí. Se quiser dar um exemplo, eu aceito o desafio. Nenhuma me vem à cabeça. Sei lá, cardiologia, sei lá, acredito que você... Isso aí é fácil, mas eu vou falar psiquiatra ou pediatra. Vamos falar cardiologia então. Tem outros que é mais difícil. Mas cardiologia. A paciente foi lá fazer os exames cardiológicos. Já sei, doutor, ô Rogério. Traumatologia. Traumatologia. Ali o paciente praticamente do traumato geralmente é um ortopedista, né? Tem uma dor específica, aconteceu alguma coisa especificamente, como é que você joga um LTV em cima desse cara? Teve um trauma, teve uma cirurgia, né? Foi uma consulta, uma cirurgia pontual, beleza. Mas aí fez. E por que aqui dentro do meu ecossistema eu não tenho agora um acompanhamento, eu não tenho dentro do meu time um fisioterapeuta, eu não tenho dentro do meu time um personal trainer que vai fazer... Vai muito além da medicina, você faz um pacote completo. Aí eu estou criando já uma esteira de produtos. Porque aqui dentro desse pacote, ele não vai ter uma revisão comigo a cada 3 meses, ele não vai ter um acompanhamento de, sei lá, de um fortalecimento da cartilagem através de um ácido, sei lá, de um ácido hialurônico ali, sei lá, de alguma medicação que ele vai dar um injetável. Por que que ali ele também não vai ter um fortalecimento da energia? Então ali eu já vou trabalhar a parte da medicina integrativa, onde eu tenho reposição de vitamina D, onde eu tenho reposição aqui de um soro, de alguma coisa. Então já criou uma unidade de negócio, já é outra BU, eu sendo só o traumatologista, só ortopedista. Mas eu vendo que aquele paciente ele pode estar fazendo vários serviços pós-cirurgia, que aí sim, opa, parei, o Rogério me abriu agora a mente. Agora o Rogério eu comecei a entender o jogo do ecossistema. Sim. Eu comecei a entender que eu posso ter remunerações e outras fontes de faturamento que não dependem só de mim. Sim. Foi por essa.
Muito bom. Então quer dizer que no ato que eu sou um paciente, eu fui lá, quebrei alguma parte do corpo, vou fazer a cirurgia com aquele doutor porque eu confio. Ao invés de ele vender apenas a cirurgia, ele já pensa no longo prazo por completo, ele vai me vender a mesma cirurgia, só que com um monte de coisa inclusa, com um valor mais adicionado. Exatamente, eu vou vender, acabei de criar um produto aqui. Bruno, eu estou lhe vendendo aqui uma cirurgia de alta performance. Doutor, o que é isso? Eu vou lhe operar o seu braço, eu vou operar o seu joelho. Mas você vai ter agora um tratamento pós-cirúrgico, você vai ter uma equipe de você vai ter um acompanhamento de 6 meses, esse pacote que já está incluso a cirurgia, está incluso isso. Essa medicação que você vai tomar aqui, está incluso. Ah, opa, então é diferente. Então eu só vendendo a cirurgia. Entendi. O paciente vai ficar ali 6 meses, um ano comigo. Já aumentei a LTV, já aumentei o ticket médio, já ampliei o meu serviço. O paciente que já começa a me ver como solucionador de problema, não como um cara pontual de um só problema. Muito bom. Rogério, já partindo para os nossos finalmente aqui, fala um pouco do Medigest, não sei se já aconteceu, se vai acontecer, o que o médico pode esperar desse Medigest 2025, né? O que a gente pode colocar aqui de informações que o médico pode já entrar em contato com você, tem alguma página que ele já consegue ver, como que vai funcionar? Breno, hoje eu digo o seguinte, se o médico, eu falo que 99% dos médicos, até mais, né, eu falo que ele não tem nenhuma visão, nem muitas vezes, nem pouca de tudo isso que a gente falou aqui, tá? Ele não tem essa visão. Aí eu falo com toda a experiência que eu tenho há mais de 14 anos atendendo médicos, que eu sei que não tem, porque assim, eu não consegui impactar nem 1% do mercado médico ainda, pra você ter ideia. Eu já estou há mais de 14 anos. O mercado médico é de 650 mil médicos. Eu não consegui impactar ainda 6 mil médicos. Então, talvez 0,3, 0,4 em 14 anos. Ou seja, o mercado altamente virgem, né, incompetente e inconsciente. Tá? Então, assim, eu digo que se o médico ele quer realmente passar para um próximo nível, ele quer sair dessa forma que ele trabalha hoje, cansado, almoçando no consultório, sem tempo para a família, sem qualidade de vida, sem ter uma renda passiva, sem montar um ecossistema. Se ele quer sair disso, de verdade, se ele não quer, tudo bem, continua, cada um tem a vida que merece, não tem problema nenhum. Mas se ele quer começar a despertar empreendedorismo, ecossistema, venda, equipe, né, outras pessoas dentro do negócio dele, trabalhando para ele precisa estar no Medigest, porque ali é um kickoff, é um pontapé. São 3 dias, aqui em São Paulo, em Alphaville, são 3 dias o dia todo. Em torno de 200 a 250 médicos lá. Médicos de todo o Brasil com a mesma mentalidade de querer crescer, de querer ser empresário. Não de querer ser só médico, querer ser empresário. Ele vai descobrir parte financeira, contábil, jurídico, marketing digital, tráfego, comunicação, treinamento de time, vendas, como aumentar o ticket médio, como criar produto, como criar processos, como melhorar os seus processos de marketing. É completo. É completo. Logicamente que dali tem outras coisas que ele pode fazer, né? Ele tem que dar o pontapé inicial. Dali tem outros programas que ele pode aprofundar. Mas se ele não der o pontapé inicial, por exemplo, no último Medigest, nós tivemos 5 alunos de medicina. Teve aluno do 5º semestre. Um cara desse, né? Um menino desse, do 5º semestre, que vai para uma imersão dessa, ele já sai na frente de milhões de médicos que já estão no mercado há mais de 10 anos, concorda? Ele já sai gigante da faculdade. Isso é reclamação da grande maioria, né, Rogério? Que muitas vezes os médicos mais velhos falam, pô, o cara acabou de se formar, tá faturando mais que eu, né? Exatamente. Aí o que é que acontece mal do médico? Ele fala mal com inveja, mas não faz. Entendeu? Ele fala, aquele cara era meu R1 e agora é o blogueirinho, não sei o que, doutor. Faça o que tem que ser feito. Exato. Porque tá chorando aqui, aquele cara que era seu aluno, ele tá andando aqui de Ferrari e o senhor tá de plantão. Então, assim, o cara só fala mal daquilo que ele não faz, ou que ele não conhece. Então, eu digo, se você tá aqui assistindo aqui o Medcast, né, o Medcast Medigest, tá até quase... Vou fazer um podcast lá dentro. Fala, doutores e doutoras, espero realmente que você esteja gostando desse conteúdo. Ele é feito com muito carinho, tá? Agora, se dentro da sua empresa você está sentindo que o seu contador não é especialista em clínicas médicas e CNPJs médicos e você está perdendo dinheiro pagando mais imposto do que deveria, te trago essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo, conversa com a nossa equipe de especialistas e torne a sua empresa muito mais lucrativa. Tenha um contador especializado em clínicas médicas e CNPJs médicos. Eu sou Bruno Nascimento, sócio da JMed, e tô aqui para te ajudar nessa etapa. Vamos colar lá dentro,
aqui, a gente sempre leva convidado, né? Já passou por lá Paulo Musi, Caio Carneiro, Vitor Sorrentino, a gente levou agora Cacá Diniz, levamos Sorocaba, que é cantor, mas é Shark Tank. A gente sempre leva palestrantes de outros meios para o cara ver como é a visão do cara do empreendedorismo, entendeu? Então, assim, a gente sempre leva vários nomes, né, aí do mercado de empreendedorismo, mercado empresarial. Então, assim, quem está tocando esse projeto sou eu, Érica Mantelli, Domingos Mantelli, Thiago Alcântara. São os quatro experts com vários convidados. Então, a gente tem lá uma consultoria jurídica, contábil, financeira, marketing digital, tráfego, vendas, comunicação, imagem, enfim, é muita coisa. São 3 dias de imersão aqui em São Paulo. Será, deixa eu passar a data para vocês aqui. Será no dia 27, 28 e 29 de junho. Junho, mês 6. Tá bom. Junho, no Hotel Blue Tree Alphaville, certo? Aqui em São Paulo, Barueri. E se você quiser entrar em contato, você entra lá no Medgest Oficial, que é o nosso Instagram, que é o Medgest Oficial, nosso Instagram. E você entra em contato com a gente, chama lá o pessoal no inbox, que a equipe comercial vai estar. Para você ter ideia, nós estamos na 8ª edição. Já tem médicos indo pela 6ª vez consecutiva. Aí. Ou seja, cada vez que o médico vai, ele vê um novo negócio, Tá sempre se atualizando. sempre se atualizando. Aí já, para quem vai pela 2ª vez, lá dentro já tem um programa empresarial para médico, já é um segundo nível, para quem vai acima da 2ª vez. Então, assim, o médico ele tem a oportunidade de estar hoje no maior programa de gestão do Brasil, com certeza. Eu digo isso porque, né, eu sei que existem muitos, mas eu digo isso porque os médicos que estão lá, os meus sócios, eles são skin the game, são caras que já faturam mais de 7 dígitos por mês, eles são médicos que fazem gestão. Eu sou um gestor que entendo da área médica, entendo a linguagem médica há muito tempo e tenho formações para isso, né? Enquanto o médico não tem formação para isso na faculdade, eu tive. Então, assim, eu digo que hoje, Bruno, é a maior oportunidade que o médico tem de dar um pontapé inicial no faturamento na carreira dele, começando pelo Medgest. Top. É isso aí, gente. Rogério Magalhães. Rogério, deixa seu Instagram, deixa sua página aí pro pessoal te seguir, te acompanhar. A gente conseguiu fazer no horáriozinho aqui certinho. Bora pra cima, Rogério. Deixa aí seus dados, todas as suas informações aí. Instagram é Rogério Magalhães JR, né? Rogério Magalhães JR. O meu pessoal, o meu da empresa é RMA Educação, porque além desse programa para médicos, também tem um programa de destraves por comunicação, programa de oratório, que muitos médicos precisam, né, que vai ser em agosto desse ano aqui em São Paulo também. Vai ser lá na Zona Norte, lá no novo hotel, no Center Norte, o RMA Educação. E é isso. Nós temos o propósito de ajudar as pessoas, ajudar a classe médica e fazer com que esse médico profissional da saúde prospere na sua vida, não só na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. Porque eu sei que quando isso impacta no negócio, impacta na família, impacta na qualidade de vida, impacta em tudo. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Eu estou sempre à disposição do Medcast. O que vocês precisarem, podem contar comigo. Muito bem, Gerão. Obrigado, galera. Valeu, pessoal. Todos os links vão estar aqui nos comentários, os links de todos do Medgest, do Rogério, vai estar tudo bonitinho organizado aqui embaixo para vocês seguirem. Valeu, gente. Obrigado, abraço, até mais.